Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os nossos traumas. O que são traumas? São aquelas situações que a gente viveu e que a gente não digeriu, nosso cérebro não processou essa informação muito bem. Por que isso acontece? Acontece quando uma situação ela é realmente muito difícil, a gente tem uma perda muito grande, ou a gente tem uma invasão, um abuso, né, acontecendo, enfim. E a gente tem aquele trauma que é o trauma recorrente, né? São pequenas situações que vão acontecendo ao longo da nossa história e aquela situação repetida, a gente vai ficando sem recurso para lidar com isso. Então, são situações de bullying, por exemplo, assédio moral no trabalho, você teve um relacionamento muito difícil. E como que o trauma age na sua vida hoje? Como aquilo que aconteceu lá atrás tem um impacto hoje no seu dia a dia? Geralmente a gente nota, a gente percebe que o paciente tem uma história ali difícil quando ele tem uma resposta emocional muito pronta e que ele não tem muito controle. Então é assim, o nosso cérebro foi feito para sobreviver, ele vai guardar ali uma defesa contra aquele assunto. Então todas as vezes em que eu estou ali passando pela rua onde aconteceu, já sinto, né, uma sensação física, eu tenho pensamentos negativos, eu vou ativar aquela memória. Muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente está ativando essa memória. Por quê? Ou aconteceu muito cedo e a gente guarda só uma memória implícita. O que é uma memória implícita? É aquela sensação, né? Por quê? Porque as crianças ainda não, quando não tem ainda o domínio do verbo, ainda não aprenderam a falar, a gente tem traumas intrauterinos, situações que a mãe viveu e que foram muito fortes para o bebê. A gente tem registros de traumas perinatais, ou seja, antes, né, durante a gestação, no parto, pós-parto e ao longo da vida. A gente está sempre processando as informações de acordo com os nossos recursos. É óbvio que a criança vai ter menos recursos para lidar, porque ela é mais frágil, mais ainda não tem entendimento completo da situação, vão ficar situações de perguntas que não foram entendidas ou mensagens contraditórias. Então, todo esse cenário que molda, né, que são as histórias que a gente carrega. E a gente carrega essa história aqui dentro, né, do nosso cérebro, com emoções, com sensações físicas, com palavras, com decisões sobre a gente, sobre o outro, sobre o mundo, que muitas vezes não nos ajudam agora a viver a nossa vida de uma forma leve, de uma forma tranquila, ajustada à realidade de agora. É como se diante ali de algo que me lembra de longe o que eu já vivi, eu já me armo, eu já me coloco numa posição hipervigilante ou desconectado, enfim, a gente tem várias respostas ao trauma. O fato é que muitas das nossas dificuldades, muitos dos nossos bloqueios, aquela sensação de estar travado, de não conseguir lidar com algum assunto, pode sim ter a ver com uma história difícil que a gente viveu. E uma coisa importante da gente ter em mente é que traumas não são grandes acontecimentos na maior parte das vezes, que assim como a morte de alguém, um acidente ou um abuso, muitas vezes o trauma são palavras proferidas no dia a dia, a minha dificuldade de encarar um ambiente muito punitivo, muito difícil, em que eu não me sinto parte, ou seja, tudo aquilo que foi difícil de lidar, que você não teve recursos, seja porque aconteceu rápido demais, ou foi forte demais, ou simplesmente te colocou numa situação em que você não se sentiu competente, não se sentiu capaz de lidar.